Há cerca de 30 dias, nós fizemos uma reportagem sobre esses materiais que foram apreendidos durante uma operação do Tático Móvel da Polícia Militar. 2 mulheres foram presas naquela oportunidade suspeitas de aplicarem golpes aqui em Teoflotone, em comunidades rurais e em outras cidades. Elas foram abordadas, inclusive, quando retornavam de Carlos Chagas. As suspeitas estavam a bordo deste veículo quando retornavam de Carlos Chagas. Segundo a PM, elas vinham sendo monitoradas após denúncias de vítimas que relataram ter sido enganadas durante a venda de massageadores. Elas levariam aparelhos eletrônicos, um massageador eletrônico. Hoje, nós estamos aqui na Polícia Civil com a intenção de mostrar esses massageadores que foram apreendidos naquela oportunidade. As prisões daquelas mulheres foram ratificadas, ou seja, elas foram encaminhadas para o presídio local onde se encontram recolhidas. Eu estou aqui com o delegado Dr. Eduardo Gil da Polícia Civil, porque o intuito dessa reportagem hoje é chamar a atenção para esses massageadores, para que, eventualmente, quem comprou algum produto desse aqui, doutor, com as mulheres dessas características, possa procurar a polícia, porque de repente pode ter sido vítima de um golpe. Exato, Elvis. O objetivo nosso é justamente chamar e alertar a população de Teoflotone e região, apresentando o produto, porque falar de um produto sem que seja mostrada a imagem dele é mais fácil para entendimento das pessoas, considerando que nós estamos falando de pessoas vítimas idosas, que às vezes só de ouvir a mensagem não vai captar o objetivo principal dela. Então objetivamos apresentar esses produtos para que essas pessoas em Teoflotone que ainda não se reconheceram como vítimas, porque na verdade tiveram a visita dessas 2 mulheres com a apresentação desse produto, e às vezes entendem que o cartão que delas foi subtraído, na verdade está extraviado. Então o objetivo nosso é justamente fazer esse alerta, para que essas pessoas que tiveram a visita de 2 mulheres apresentando um produto dessa natureza, que seria um massageador, que procure a unidade policial se ainda não fez, para que a gente faça o registro da ocorrência policial. Porque é interessante a gente pegar todas as vítimas que foram fraudadas financeiramente por essa dupla de investigadas, para que essas também sejam responsabilizadas por outras condutas criminosas, considerando que nós temos informações que a atuação delas não foi só em Teoflotone, mas tem outras cidades. Exemplo disso foi quando foram presas em flagrante, vindas de Carlos Chagas. Então temos informações de atuação delas no estado capixaba. Então elas atuavam em todos os lugares da Federação Brasileira, então o objetivo nosso é identificar o máximo de pessoas possível. Doutor, vocês têm as oitivas, têm os relatos das vítimas. Como, de fato, acontecia o golpe por parte dessas 2 mulheres? O modo de ação da conduta ilícita dessas investigadas era a abordagem a uma residência em específico, onde lá residia pessoas idosas ou pessoa idosa que não estavam acompanhadas de uma pessoa com mais entendimento ou mais jovem, para entender e perceber a ilicitude das condutas que elas praticavam. Chegavam a oferecer este material de massagem, chegavam até a instalar o equipamento na perna ou em algum dos membros da vítima, e na hora de fazer o pagamento é que o golpe acontecia, porque era apresentada pela vítima o cartão bancário, que fraudulentamente ou de forma simulada as investigadas introduziam na retaguarda do aparelho celular, como se fosse simulando uma máquina de cartão de crédito. Então, abria-se deste aparelho celular a tecla numérica onde a vítima introduzia a senha do cartão. Então, a partir dessa situação, eles tinham o cartão e a senha, e devolvia para a vítima não um cartão verdadeiro, é um cartão falso. Então, a vítima ficava com o cartão falso, ao passo que as investigadas, com a senha e cartão bancário, tinha ao seu acesso à conta bancária, e a partir dessa facilidade do golpe praticado, elas faziam saques, transferências e compras com este cartão subtraído. Naquela oportunidade, cogitou-se a possibilidade de ter uma vítima aqui em Teoflotone, que inclusive teria sido lesada em mais de R$100 mil. Isso procede? Foi constatado já pela Polícia Civil? Procede, já identificamos a vítima, já instauramos o procedimento policial em relação a essa vítima. Temos outras vítimas em Teoflotone também identificadas que registraram a ocorrência policial, mas que inicialmente não tinham conhecimento que tratavam-se dessas 2 ladravazes.
Então, nós instauramos diversos procedimentos policiais em Teoflotone para a apuração dessa conduta. Será feito o expediente aqui na Delegacia de Polícia Civil do auto de reconhecimento pessoal, de acordo com a determinação legal nesse sentido, para que essas pessoas sejam realmente identificadas como as autoras das condutas anteriores em que elas não foram qualificadas nas ocorrências policiais. Elas estavam acompanhadas de um motorista que, inclusive, falou naquela oportunidade que não sabia de nada, que, inclusive, deixava elas nas residências e depois ia circular pela cidade. O que aconteceu com esse indivíduo? Ele permanece preso, a soltura dele foi negada, inclusive, por instância superior. A participação dele nas ações delitivas deflagradas em Teoflotone será também apurada, porque não há de se falar sobre o afastamento da intenção dele de participar ou não das condutas criminosas. Se for determinado que aqui esteve e que nos diversos crimes praticados por essas investigadas ele estava junto como motorista, é difícil afastar que ele não tinha conhecimento da ilicitude dos fatos praticados. Então vai responder na mesma modalidade criminosa que elas praticaram, que é o furto qualificado pelo concurso de agentes e pela fraude praticada na subtração dos valores numéricos das contas das vítimas. Os 3 estão recolhidos numa unidade prisional? Os 3 estão recolhidos aqui em Teoflotone e ainda permanecem recolhidos, porque houve a negativa da liberdade pleiteada, e a gente vai aproveitar essa situação momentânea para fazer este auto de reconhecimento por meio das outras vítimas, que irão comparecer oportunamente aqui em Teoflotone, para que a gente possa, identificando-as como autoras das outras condutas criminosas, elas sejam responsabilizadas também para as outras condutas anteriores. Doutor, só para fechar, pode-se dizer que as fraudes, os prejuízos deixados por essas mulheres, passe de milhões de reais, ou isso ainda está em fase de levantamento? Só no Estado mineiro passa de milhões. Porque, na verdade, nós temos vítimas que acumulam renda durante muito tempo. Então, pessoas idosas, embora tenham dispêndio financeiro para o custeio familiar, custeio de alimentos, de saúde, com medicação, eles ainda têm aquela mania, ou seja, a mania de preservar, de deixar alguns valores depositados em conta, não gastam aquele numerário todo. Então, existe um acúmulo de capital nessas contas e elas se beneficiaram deste acúmulo de capital de diversas vítimas. Então, acreditamos que só no Estado mineiro passa de 1 milhão. Tá certo. Agradecer aqui o doutor Eduardo Gil e, mais uma vez, mostrar aqui esse aparelho. É importante que, principalmente, a pessoa que tem um pouco mais de idade, que tenha recebido a visita de 2 mulheres e que essas mulheres apresentaram esse aparelho, que trata-se de um massageador, e depois notou que o cartão sumiu ou que dinheiro sumiu da conta. Fique atento. Tem que ser feita uma linkagem entre estes episódios e a presença dessas mulheres, e de repente você pode ter se tornado uma vítima e não tem conhecimento. Aí deve-se procurar a Delegacia de Polícia Civil na pessoa do delegado Dr. Eduardo Gil, para que possa apurar essa situação. As imagens do Davi Joseph, a reportagem é de Elvis Passos.